Pois é, Fernanda, vamos falar então da previsão do tempo. Vamos. Essa chuva em São Paulo continua, esse calor pelo Brasil continua, como é que fica? Eu quero, antes disso, até, Choira, a gente comentar ali, a gente está falando dessa falta de chuva, né? A gente precisa realmente ter muita atenção, porque aqui em São Paulo nós tivemos chuva abaixo da média em 2025 e nós não temos previsão de chuva muito volumosa para os próximos dias aí. Então, essa situação não deve mudar, a gente não deve conseguir reverter essa situação tão cedo. Na cidade de São Paulo, né? Isso, em São Paulo. Já em Minas Gerais, que a gente também viu que está passando por essa situação, aí a gente também teve chuva abaixo da média esse ano. Por lá, a gente até deve ter chuva mais volumosa aí na primeira quinzena de 2026, estamos falando de acumulados aí de 200 milímetros, mas hoje a gente ainda não consegue afirmar, né, que isso seja capaz de mudar aí essa situação, porque a gente sempre repete isso, né? Tem que chover no lugar certo, na quantidade certa e uma chuva persistente. Então, a gente segue aí alertando todo mundo de que a gente tem que fazer a nossa parte. Economizar água, gente. Fechar as torneiras aí, evita gastar à toa. Vai escovar os dentes agora de manhã, agora cedo. Tá escovando durante a hora 1, fecha a torneira que é melhor, né? Exatamente. E falando ainda em chuva, gente, hoje nós teremos um cenário muito parecido com o que a gente teve ontem, com muita chuva no sul e também no sudeste. Vamos dar uma olhada então no nosso satélite. A gente vê aqui então que a gente continua com aquele corredor de umidade, né, vindo lá do norte, a gente tem uma baixa pressão atuando ali no Paraguai, puxando toda essa umidade. Olha como ela vem canalizada ali para a região do Paraná, Santa Catarina. A gente vê aqui toda essa parte colorida são nuvens carregadas de chuva. E temos a ZECIT, né, que é a zona de convergência intertropical, que também está atuando. Então a gente tem um corredor também de umidade com bastante chuva lá no norte e no nordeste. Na área de avisos hoje, então, a gente tem aqui tanto lá no norte, Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso, pegando Manaus aqui, nessa área com bastante chuva. Chuva que é resultado de calor e umidade. E também essa área aqui que vai lá do Mato Grosso do Sul, faz aquele contorno ali pelo Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e passando também ali por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo, Florianópolis e Curitiba são as capitais que estão aqui nessa área que a gente vê de alerta, então, para temporais para hoje. Falamos da chuva, né, Choera, aqui em São Paulo. Vamos abrir nossa câmera, então. A gente ouviu aqui que a gente está no estúdio, né? Então, a gente não tem uma janela, mas a gente abre a janela com você aqui para São Paulo. Agora a chuva deu uma trégua, né? Mas a gente deve ter mais chuva para hoje, 30 milímetros ainda bastante, hoje, né? Mas esquenta, viu? 32 graus de máxima aqui para São Paulo, então será mais um dia de instabilidade e muito calor, viu? Ontem já choveu bastante, como a gente alertou aqui, o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, registrou em uma estação de Florianópolis 195 milímetros de chuva. Muita coisa. Em Palhoça, 140 milímetros. Hoje, Florianópolis ainda deve ter 45 milímetros, o mesmo para Curitiba, 30 aqui para São Paulo e 50, como eu disse, Manaus, bastante chuva. Tempo firme hoje. A gente vai ver aqui no nosso mapa, onde o mapa está em amarelo, Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, também com tempo firme naquela área ali e lá no Nordeste. Teresina e Vitória são aí os locais onde a gente deve ter tempo firme e importante dizer que, já que estamos enfrentando essa onda de calor, Choyer, essa chuva aí não é em todo lugar onde ela vai cair que vai refrescar. Então, as temperaturas continuam altas. Aqui em São Paulo, como a gente disse hoje, 32 graus. Seguimos aí nesse sufoco, nesse calorão. Muito calor, nem à noite está refrescando direito, né? Tem gente aí com dificuldade para dormir também nesse tempo muito quente, né? E nem a chuva refresca, né? Exatamente, temos muita chuva, mas é chuva de verão, né? Então vem aquela pancada, às vezes até abafa mais. Você vê, Fernanda, dois extremos, né? No sudeste aqui, a gente precisando de chuva e no norte tem essa cheia dos rios causando esses transtornos. Pois é, e hoje será mais um dia de chuva no norte. Nós temos, inclusive, alerta de temporais, não para o Acre, mas inclui aí parte do Amazonas, Roraima e também no Pará. Mas teremos chuva forte também, com possibilidade de temporais, com alerta para raios, granizo e ventos fortes. Aqui na região metropolitana de São Paulo, né? A gente começou lá no início do jornal contando para você que nessa madrugada nós já tivemos aí mais de 2.000 raios aqui na região metropolitana. E segue a onda de calor. Eu quero mostrar para você agora aqui que aquele bloqueio atmosférico, né, que até
o dia 28, ele estava aqui em toda essa região, lembra todo o estado de São Paulo, que estava muito quente, Rio de Janeiro, parte de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Agora, essa alta pressão, ela subiu um pouquinho, vai mudar um pouco de local. Então, agora é ali, boa parte de Minas, Espírito Santo e uma faixa ali da Bahia que devem registrar aí essas altas temperaturas. BH e Vitória estão aí nessa área de calorão. Destacamos para você outras cidades aí onde a gente deve ter muito calor acima da média. Aqui em Governador Valadares, em Minas, 38 graus, nada de chuva para hoje. BH com 35 graus e 15 milímetros de chuva, podemos ter essas pancadas, 35 também para Vitória, viu? Vitória com tempo totalmente seco e para quem já está pensando aí no Réveillon, a gente pode ter uma chuvinha assim em BH, mas não em Vitória. Outras máximas que a gente traz para você, Porto Velho, então, com 33, 34 para Cuiabá, 30 lá em Fortaleza, 32 em Salvador, o mesmo aqui para São Paulo, 36 segue o calorão no Rio de Janeiro e 31 em Porto Alegre. Tempo firme lá no Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. A gente mostra para você onde o mapa está em amarelo. A gente tem esse tempo firme aí, incluindo ali naquela área onde a gente tem a onda de calor, Minas Gerais, Espírito Santo e parte da Bahia e também lá em cima no Nordeste. Nessa grande área onde a gente tem em verde escuro, aí a gente tem essa chuva aí um pouco mais forte, mas podemos ter pancadas em boa parte do país, aqui onde a gente tem o nosso mapa em verde claro, ou seja, muita chuva, né, Choia? Muita Mesmo chuva. que seja uma pancada, a gente deve registrar chuva aí em quase todas as regiões do país. Pois é, e aí com esse calor elas vêm mais fortes normalmente, essas pancadas, né? É importante a gente dizer, né, que em muitos locais onde essa chuva cai, não refresca, né? Então. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que vai seguir aí com altas temperaturas. E aqui em São Paulo a gente já teve chuva essa madrugada, teremos chuva ainda hoje, 30 milímetros, mas chegaremos a 32 graus. Ô Fê, você falou de não refresca, em São Paulo agora 23 graus na cidade de São Paulo e olha que choveu bastante na madrugada e não refrescou, né? Não tem jeito, realmente a chuva vem, às vezes até abafa ainda mais. E tem mais chuva ainda no decorrer do dia por aqui. Vamos aguardar, já eu trago mais atualizações para você. Boa, combinado, Fê, até daqui a pouco. Até viu? já. Valeu. Mas vamos lá, Fê, vê mais um pouquinho da previsão do tempo. Pelo menos você mostra pra gente aqui o que vai acontecer. Bom, será mais um dia aí de altas temperaturas, a onda de calor não vai dar trégua. Ela deve ficar só mais concentrada agora em Minas Gerais e no Espírito Santo aí nesses próximos dias. Mas teremos também aí chuva forte, temporais, principalmente no norte, por conta da combinação de calor e umidade. Centro-oeste, sul e sudeste também podem registrar chuva forte. Veja no mapa, então, onde está a sua região. A gente aqui tem em amarelo onde a gente deve ter tempo firme para hoje. Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, ali uma pontinha da Bahia, que é justamente onde a gente tem essa nova onda de calor aí. Temos as capitais aí entre Teresina e Vitória nesse tempo firme. Já Florianópolis, como a gente viu, deve ficar com o tempo fechado o dia todo. Para você que está no Rio de Janeiro, inclusive, a cidade não está nessa nova onda de calor, mas por aí continua quente. Onde a gente tem verde escuro no mapa, chuva mais forte, em verde claro, aquelas pancadas mais isoladas. Destacamos aqui algumas regiões, algumas capitais para você. 30 de máxima em Brasília com 15 milímetros de chuva. Em São Luís chega a 31 com 5 milímetros de chuva. Recife com 32 também com 5 milímetros de chuva. O mesmo para Rio Branco com 33 de máxima. E Rio de Janeiro, como a gente disse, 36 graus, podendo ter 15 milímetros de chuva. Ou seja, seguimos aí com temperaturas acima dos 30 graus. Para os próximos dias, a gente separou justamente Florianópolis. Olha só, porque a gente deve ter 30 milímetros de chuva ainda amanhã, e se você está pensando na virada, até tenho uma boa notícia, viu? Porque a gente deve ter chuva à tarde, mas na hora da virada, Choia, se chover vai ser fraquinho. Lá em Floripa? Sim. Lá em Floripa. Então, tempo fechado. Vamos abrir de novo a nossa janela para lá. A gente viu, né, aqui com a Ana que está bastante chuvoso, mas olha só. A gente tem aqui, ó, matando a saudade, né, Matando a saudade. Olha aí, mesmo assim é lindo, mesmo com chuva, com tempo fechado. Então ainda temos chuva amanhã, mas de noite isso começa a melhorar. A gente deve entrar aí o ano de 2026 com um tempo um pouquinho melhor lá para Florianópolis. Vamos ver de novo aqui como é que fica, continua a semana por lá? A gente consegue voltar ali aqui na nossa arte. Então, só para a gente ir até sábado, porque a gente tem temperaturas aí 31, 30 graus. Então,
segue aquele abafamento. E Salvador? Vai passar aí o Réveillon em Salvador? Ótimas notícias para você. Hoje, então, a gente está com tempo quente, amanhã chega a 32 graus, na quinta 31, sexta sobe para 32 de novo, que é o que devemos manter para sábado, quase nada de chuva, tempo firme. Vamos dar uma olhada, então, em Salvador, como é que está agora, para quem já chegou lá por causa do Réveillon. Olha o céu, Fernanda. Olha, gente, maravilhoso, né? E realmente teremos aí apenas pancadas muito fracas. Tem gente que nem vai ver essa chuva. Mas eu tô achando esse céu carregado. Mas realmente hoje não está na rota de temporais, não, tá? né? Já aquele tempo assim, mas daqui a pouco é esse abafamento, né, que a gente fala. Daqui a pouco esquenta muito, a gente tem muita umidade, pode cair uma pancada, chuva de verão, tá? Cai, daqui a pouco não precisa nem tirar o biquíni. É verdade. Fica ali, já toma um banho de chuva também. Biquíni porque pode voltar, tá? E pra gente finalizar, vamos ver São Paulo, que a gente teve chuva agora nessa madrugada. Olha aí, ó. Imagem. Bastante nebulosidade ainda, mas a chuva já parou, mas temos mais chuva para hoje. 30 milímetros aqui para São Paulo, máxima de 32. Então, é aquele combo, né? Calorão e chuva para boa parte do país. Pois é, o dia começando com o céu bem carregado aqui em São Paulo. Nessa imagem aqui da zona sul marginal do Rio Pinheiros, famosa também via expressa aqui da cidade. Então, essa foi a previsão do tempo do Hora 1 desta terça-feira. Então, para essa terça-feira, na região sul, o dia começa com céu bastante carregado, no litoral de Santa Catarina e do Paraná, além da metade norte do Rio Grande do Sul. No entanto, no sudoeste gaúcho, o sol consegue aparecer mais, e ao longo do dia, as instabilidades devem ganhar força, trazendo pancadas de chuva que varia, de moderada a forte intensidade. Com isso, há risco elevado de temporais em Santa Catarina, no norte gaúcho e em quase todo o Paraná, tanto no sul, leste e oeste, e com possibilidade de queda de granizo. E a situação é de atenção e perigo para volumes acumulados de chuva no extremo leste do Paraná. Nesta terça-feira, Porto Alegre deve registrar temperatura máxima de 31 graus. Já na região sudeste, o dia começa com aberturas de sol, mas a nebulosidade avança rapidamente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. E a combinação do calor com a umidade e a circulação de ventos em altos níveis favorece pancadas de chuva forte. Existe o risco de temporais no sul de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, no interior fluminense e em várias partes de São Paulo, incluindo o leste, litoral norte e o nordeste paulista. O extremo sul de São Paulo está em alerta para volumes elevados de chuva. Além disso, a onda de calor mantém as temperaturas 5 graus acima da média, como em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Com isso, Belo Horizonte nesta terça-feira deve atingir os 35 graus, já São Paulo deve atingir os 32. Já na região centro-oeste, nesta terça-feira o aumento das nuvens ocorre de forma gradual, tanto no Mato Grosso do Sul e também em Goiás. E ainda pela manhã, pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer, no norte do Mato Grosso e no leste goiano. No decorrer do dia, as instabilidades devem se intensificar, gerando pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. O risco de temporais maior é no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul e no norte mato-grossense. Já as temperaturas máximas devem ficar na casa de 31 graus, tanto em Goiânia como em Cuiabá. Já Campo Grande deve atingir os 32. Já na região nordeste o tempo permanece mais fechado e instável, no Maranhão, no Piauí e em toda a faixa oeste e litorânea da Bahia, onde a chuva deve ser mais forte no decorrer do dia. Por outro lado, o interior da região vive um cenário oposto. No norte da Bahia, interior do Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e o sul do Rio Grande do Norte, a umidade relativa do ar entra em estado de atenção, podendo ficar abaixo dos 30%. Nesta terça-feira, Salvador faz calor, deve atingir os 32 graus de temperatura máxima. E na região norte, nesta terça-feira o céu permanece encoberto em grande parte dos estados. As pancadas de chuva são esperadas, tanto no Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e oeste do Acre, com riscos de temporais isolados em algumas áreas. Na faixa litorânea, as rajadas de vento podem se aproximar dos 50 km por hora. Devido à cobertura de nuvens, a temperatura máxima em Palmas não deve subir muito. Deve ficar nos 28 graus de temperatura máxima. Então é isso. Se você ficou informado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Se você puder, comenta pra gente como está o tempo na cidade onde você mora. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.